populações. Então vou falar do livro Patrimônio Imaterial e Povos Indígenas, que foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena, IEPE, com a colaboração de pesquisadores da Universidade de São Paulo, e que, na verdade, vem apresentar questionamentos e sugestões a respeito dos procedimentos para a valorização dos patrimônios culturais indígenas. Muito se tem feito ultimamente, através de políticas públicas, de esforços de organizações não governamentais, né? Há múltiplas ações em curso no Brasil, em aldeias indígenas, de resgate cultural, de produção de eventos, de discos, de livros, por comunidades indígenas, autores indígenas, que na verdade não têm revertido o problema da salvaguarda desses riquíssimos patrimônios. Essas ações muito desconexas, na verdade, estão focadas na venda ou na difusão de produtos da cultura indígena, tais quais nós os imaginamos. Livros de cantos, coletâneas de mitos. Nada ou quase nada é feito para valorizar em casa, nas aldeias, esses ricos patrimônios. E para isso é necessário uma reviravolta dessas políticas que permitam que as comunidades sejam ativas, autoras dos próprios inventários de seu patrimônio imaterial, de modo que elas possam ter um espaço para refletir sobre a transformação de suas culturas. Eu sou antropóloga, demógrafa, trabalho com população indígena já há muitos anos. Comecei os meus trabalhos no Mato Grosso do Sul, depois fui subindo para a região norte. Hoje em dia trabalho no Alto Rio Negro, estado do Amazonas. E o ponto principal da minha fala é dizer como que os povos indígenas estão se comportando em termos demográficos, como que essas sociedades, qual que é o regime demográfico dessas sociedades. Nos últimos 20, 30 anos, a gente vem observando uma mudança na dinâmica demográfica dessas populações. Até mais ou menos os anos 60, a maior parte dos povos indígenas no Brasil estavam com regimes demográficos de perdas populacionais. Quer dizer, até os anos 60, 70, década que ainda teve alguns contatos, né, com populações indígenas, principalmente na região da Amazônia, legal. Essas populações estavam perdendo gente, com regimes demográficos não de crescimento populacional, com grandes epidemias, enfim, com problemas sérios de acesso às terras e territórios, enfim, e o Estado Nacional brasileiro com objetivos nas suas políticas públicas de integração dessas populações. A partir dos anos 80, principalmente final dos anos 80, depois da Constituição, da nova Constituição do Brasil, quando então os povos indígenas tiveram seus direitos garantidos, essas populações passaram a ter cada vez mais acesso garantido à terra, demarcação, homologação das suas terras e um atendimento à saúde um pouco melhor, embora ainda com muitos problemas. E, portanto, esses povos passaram a ter um processo de crescimento populacional. Esse processo de crescimento populacional, ele se dá de maneira muito diferenciada, ele não é uma coisa unívoca. A gente tem povos indígenas que têm um crescimento, por exemplo, de 4% ao ano, às vezes mais do que isso até. E a gente tem alguns povos indígenas com crescimento mínimo, como os Uruahá do estado do Amazonas, por exemplo. E um dos povos que tem um crescimento mais acelerado são os Chavante, por exemplo, também do estado do Mato Grosso, né? Hoje em dia, o que a gente vê é que esse crescimento populacional, ele não está determinado apenas pela questão do acesso à terra ou pela questão
de melhor atendimento à saúde. Ele tem componentes culturais muito fortes que ainda não são por nós estudados, e por isso que é tão importante essa interface entre antropologia e demografia, que é a área de pesquisa, né, a área de trabalho que a gente está desenvolvendo no Núcleo de Estudos de População. A gente tem trabalhado com demografia de etnias e eu trabalho especificamente com demografia de população indígena, e o objetivo é estudar por que cada povo indígena tem um regime demográfico diferente, o que influencia, por exemplo, na questão da mortalidade materna, na questão da mortalidade infantil, como que os povos indígenas concebem a mortalidade infantil, como que os povos indígenas concebem as migrações, os deslocamentos espaciais nos seus territórios, ou para fora, ou em direção às cidades, enfim. Então, a ideia é um pouco a gente passar a estudar essa parte dos componentes culturais da dinâmica demográfica desses povos no Brasil. Meu nome é Marcos da O meu trabalho com educação indígena é um trabalho de formação do professor índio pesquisador de campo. O que significa isso? Significa o professor que vai para a sua comunidade pesquisar que matemática existe no seu dia a dia. Evidentemente que com isso eu preciso dar uma formação, quando eu falo matemática, eu falo com matemática formal, a matemática acadêmica. Então eu preciso saber o que ele vai encontrar no cotidiano dele, que isso pode ser usado na escola para poder motivar as crianças numa matemática, a aprendizagem de uma matemática acadêmica. Eles necessitam dessa matemática acadêmica porque os não índios usam essa matemática acadêmica e é um conhecimento universal de toda a humanidade, então é um bem que eles precisam ter também, esse bem. Agora, para fazer sentido esse conceito de matemática acadêmica para eles, precisa estar dentro do contexto da vida do dia a dia. Ou seja, será que eles não têm matemática na pesca, na caça, no fazer artesanato, nas brincadeiras, na construção da maloca? Evidente que tem. Eles não chamam de matemática, mas a gente pode fazer uma leitura matemática desses conhecimentos. Então, o meu trabalho com eles é pegar o professor, o índio, e formá-lo para que ele possa sair no seu dia a dia, junto com seus alunos, para uma pesquisa de campo na sua comunidade e descobrir que de matemática existe ali. Assim, quantificar as coisas, fazer o artesanato, na geometria, na construção da maloca, por exemplo, quanta matemática existe, né? Então, esse é o meu trabalho. Meu trabalho, então, consiste na formação do professor índio pesquisador de campo. Ou seja, eu trabalho com eles formando no conhecimento matemático não acadêmico e também formando como pesquisador de campo. Então, esse é meu trabalho principal. Já trabalhei com umas 7 ou 8 etnias diferentes. E atualmente eu estou com os Waimiri e Troari lá no Amazonas, já há 9 anos, e eles já estão numa pesquisa de campo, já saem para campo, já sabem o que fazer em campo e como orientar os seus alunos para um trabalho de modelar esse trabalho de pesquisa de campo dentro da matemática acadêmica. Então é uma maneira de você motivar, digamos, e dar sentido a essa matemática. E eles entenderem também que essa matemática que eles dizem que é a matemática do branco, não é só do branco. Todo mundo faz essa matemática. Eles contam, eles medem, eles conhecem formas geométricas. Então, é um conhecimento universal. Não é uma coisa própria só do branco. Toda civilização conhece um pouco de matemática, sabe matemática, e a gente procura explorar isso para que a escola dentro da aldeia faça sentido.
Bom, a questão da educação escolar indígena passou a ser uma questão de relevância na discussão, inclusive intelectual, acadêmica no Brasil, basicamente a partir dos anos 90. Claro, já vem sugestões e discussões a partir dos anos 70, 80, com o crescimento do movimento indígena e do indigenismo alternativo. Até então, escola para índio era escola para ensinar os índios a se civilizar, escola para integrar os índios. A partir daí é que é uma discussão sobre, bom, o que é esse elemento estranho que está aqui dentro da comunidade indígena, quando já estava, ou para que nós queremos, ou o que podemos fazer com uma escola, como fazer uma educação escolar que não entre em choque com a educação não escolar da comunidade. Como fazer uma educação escolar que respeite a cultura ou fortaleça a cultura indígena e não seja um elemento estranho e invasor dentro da sociedade indígena, dentro da comunidade. Então, a partir de então, essa discussão gerou muitos seminários, muitas produções intelectuais, muitos livros, muitos eventos, e eu diria que hoje já temos um acúmulo suficiente de propostas, de sugestões propositivas de como deve ser a educação indígena, diferenciada, específica, etc. Está na hora, o que está faltando são balanços críticos. O que está faltando também são ouvir mais a voz do intelectual indígena. Nos encontros, por exemplo, que a gente faz na Unicamp, os encontros sobre leitura e escrita em sociedades indígenas, a cada 2 anos, dentro do Congresso de Leitura do Brasil, que é o COLE, aí nesses encontros, por exemplo, a palavra do intelectual indígena é importante e ela aparece nos livros que a gente produz, mas em geral não é o que acontece nas publicações sobre educação indígena. Então, no momento, eu acho que é o momento de fazer esse avanço, de fazer um melhor balanço crítico, porque ainda há muito ufanismo e muito otimismo um pouco exagerado, quando a escola está cada vez mais se amoldando à asseriação, ao sistema escolar do não índio, e isso tem sido uma coisa que está deslocando, está orientando o jovem indígena cada vez mais para um foco, para um olhar que vai para fora da comunidade, que vai para o emprego que está, ou para o emprego quando está dentro da comunidade, mas obviamente não vai ter emprego para todo mundo que se escolarizar. Então, hoje a situação da questão indígena, da educação indígena, é uma situação de momento de necessária avaliação, de necessário balanço. Nesse exato momento, nesse exato ano, no mês de abril, o MEC acaba de fazer um lançamento, eu diria um pouco ufanista, do crescimento dos números das escolas, dos alunos, dos professores. E quando o momento, eu acho que não é de ufanismo, o momento agora é de avaliar criticamente. O programa Fóruns Permanentes 2007 fica por aqui. Hoje você assistiu várias apresentações sobre o tema Povos Indígenas. É a cultura brasileira sempre presente na universidade. Os Fóruns Permanentes são a oportunidade de divulgar para o público todos esses conhecimentos. Não perca o nosso próximo programa aqui na TV Unicamp. Oh